Estamos retornando com Compreendendo o Ambiente. Relações ecológicas. Bom, vimos até então a questão do ecossistema, que é a associação dos fatores bióticos, que são os seres vivos, interagindo com os fatores abióticos, fatores físicos como luz, temperatura, pressão, fatores químicos como água, gás carbônico, oxigênio. Percebemos a questão do habitat, que é o endereço, o local onde esse organismo vive, e nicho ecológico, que é o habitat, mais suas possibilidades de reprodução e sua ação e intervenção nesse ambiente. Enfim, se eu tenho todos esses conceitos, esses seres vivos estão interagindo. Essas interações, elas podem se dar de modo intraespecífico, que é esse primeiro momento que nós vamos ver, que são indivíduos interagindo com os da sua espécie, com os da mesma espécie. Eu já consigo visualizar isso, né? Eu consigo ver aqui, só as abelhas, só louva-a-Deus, só hipopótamos. Então, eles estão interagindo com indivíduos da mesma espécie. Foi. Nessa interação, muitas vezes, ela pode ocorrer de forma positiva, e aí nós sinalizamos como harmônica, porque uma coisa harmônica é uma coisa positiva, ou pode ocorrer de forma negativa, que é desarmônica. Então, retornando, quando é intra significa o quê? Intra, dentro. Então, é a relação dos indivíduos de dentro ou do mesmo grupo, melhor ainda, definido como indivíduos da mesma espécie. Foi. Bom, essa relação entre esses indivíduos da mesma espécie pode se dar de forma positiva, harmônica, ou de forma negativa, desarmônica. E daí nós vamos ver o tipo de cada caso. Então, no caso das abelhas, as abelhas, quando interagem, eu tenho uma situação interespecífica, porque são indivíduos da mesma espécie, e uma relação harmônica, porque na interação entre elas, nenhuma prejudica a outra, ok? No caso das abelhas, nós temos alguns clássicos na colmeia, que dá pra gente já perceber. Que clássicos são esses? A abelha rainha, que comanda toda a colmeia, define qual abelha que fica cuidando das larvas, fazendo mel, define qual é a abelha que vai pegar o néctar, qual é a abelha que fica no entorno. Tem algumas que ficam só voando em volta da colmeia, que são as abelhas soldado. Fica ali tomando conta se vem algum agente externo agressivo, um predador, alguém que está... alguém no sentido de algum organismo que venha agredir essa colmeia, agredir esse grupo. A abelha operária é a que trabalha, a abelha soldado é a que está realizando a defesa dessa colmeia. E o zangão é o macho e ele tem a única função de reprodução. Tanto é que depois da reprodução, os machos, muitas vezes, eles morrem. Na sua maioria, eles morrem. De que forma? Eles precisam ser alimentados por outras abelhas, então muitos machos, quando essa abelha rainha dá ordem, que já ocorreu a reprodução, as outras abelhas não dão mais comida para ele morre de fome. Tem casos, porque eu estou falando de vários tipos, né, de abelhas. Tem casos que as abelhas operárias e soldado dão ferroadas nele, até matar. E tem casos que no momento da reprodução, o macho, ao colocar os espermatozoides dentro do corpo da abelha rainha, o aparelho reprodutor dele fica danificado. E aí ele acaba morrendo por danos, como se fosse um grande acidente, como se fosse uma coisa dele ter perdido uma parte, vamos dizer assim, ok? Porque para ele conseguir injetar as células sexuais. Então, no caso da sociedade, quais foram os que eu citei? Abelha rainha, abelha operária, abelha soldado, zangão. Cada um tem uma função. Então, sociedade é a relação em que há divisão de trabalho. Todo mundo trabalha, cada um na sua função. Foi. No caso das abelhas, é um exemplo clássico, mas existem outros exemplos de sociedade. As formigas.
as formigas, elas também estão nessa categoria de sociedade. Nas formigas tem aquelas que vão sair do ninho para buscar alimento. Tem as formigas, já repararam? Quem brincou observando o formigueiro, que tem umas formigas que não entram nem saem, fica sempre ali em volta, fica rodando, fica sempre ali em volta. Seriam as formigas soldado. Lá dentro tem as formigas que cavam galerias, cavam os túneis. E tem a grande formiga, que seria parecida com a abelha rainha, né? A formiga mãe, que também está no comando de tudo. Tem os machos para reprodução. Então, abelhas, formigas, cupins são exemplos de sociedade, divisão de trabalho. E eles não estão presos uns aos outros. A abelha voa, pode ir embora, volta. O que há de interessante é que a comunicação, vamos ver em aula de insetos, mas eu já vou, lembrando aqui, nesse momento. A comunicação entre os insetos, ela se dá por substâncias químicas. E aí eu sempre gosto de brincar com os meus alunos, que daí assim, já viu aquele caminhozinho de formiga? Tem uma formiguinha atrás da outra, caminho de formiga. Aí quando você é criança, ou então quando você ali tá sem fazer nada, quer se distrair, você chega ali e passa a mão no caminho, você afasta umas formigas assim. Aí as formiguinhas elas ficam todas onzas, perdem o caminho. Por quê? Porque aquele caminhozinho, na sequência, é porque na passagem de cada formiga foi liberado um feromônio que orientou. Então, se eu imaginar que aqui é o ninho, essa formiga aqui que saiu, que seria a que está mais distante, já deixou um cheirinho, que já deixou para outra. Pode reparar que são dois caminhos. Observa. Preste atenção agora. Dá uma olhadinha. O que legal da biologia é que você pode ir para a prática. É muito legal isso. Então, dá uma olhadinha no formigueiro. Não fica muito próximo, porque tem formiga que se te atacar pode dar uma reação alérgica muito grave. Só observe de longe. Tem formiga que tem caminhozinho que vai e que vem. Exatamente assim. Uma trilhazinha que vai, uma trilhazinha que vem. Por conta do feromônio, que indica o caminho. O feromônio indica também a questão da reprodução. E a questão das abelhas, elas usam feromônio para defesa. Já viu quando você está num local que você está lanchando? Aí vem uma abelha. Aí você faz assim na abelha. Daqui a pouco passou um pouquinho, você está vendo duas assim à sua volta. Aí tu faz assim. Daqui a pouco vem um monte de abelha. Tu fica desesperado com um monte de abelha. Por que tem tantas abelhas? Porque desde o momento que você fez assim na primeira abelha, ela já liberou feromônio no ambiente e chamou reforço. Quando você fez assim nas duas abelhas, você aumentou a quantidade de feromônio. Então, quanto mais você atacar a abelha, atacar a formiga, maior vai ser o grupo que vai vir contra você. Por isso que o ideal é manter o quê? A distância, porque elas têm essa comunicação que é o feromônio. Então, na sociedade, elas têm essa divisão de trabalho e existe esse controle. Qual vai ser a operária, qual vai ser a rainha, qual vai ser o soldado. O feromônio é um dos principais elementos desse controle. Colônia. Então, ainda estamos o quê? Nas relações intraespecíficas, que são indivíduos da mesma espécie, e ainda estamos na chavezinha da harmônica, em que não há prejuízo entre eles. Não é negativo em momento algum. É uma relação positiva. Então, eu tenho aqui a caravela, que faz parte dos quinidários, que é parente de quem? Para ficar bem mais fácil. Água-viva. As águas-vivas, muito famosas pela questão do quê? Da urticância ou da queimadura que elas provocam na nossa pele. Se você pegar água-viva com a mão e sua mão tiver bastante queratina, ela não vai te queimar. Mas se você estiver brincando com ela, escorregar pelo seu braço, cair na sua perna, vai ocasionar sim a queimadura. Muito cuidado, porque às vezes até na sua mão ocasiona a queimadura. Porque tem pessoas que têm um volume, né, vamos dizer assim, menor estratificação da queratina, por conta de alguma função, de alguma substância química que tem contato, pode ocasionar queimaduras também. Então essas coisas é bom não brincar, só observar de longe, preferencialmente. Então a colônia, os indivíduos, eles vivem unidos.
Então, são várias águas-vivas que estão unidas. Essa união facilita a captura de alimento. Olha esse véu que vem aqui embaixo. Se fosse uma água-viva, eu teria só um filetinho desses, ó. Só um filetinho. Como eu tenho várias aqui juntas, eu tenho todos esses véus para baixo da água. Quando os peixes passam por aqui, tem um desenho muito famoso, vocês vão lembrar, que os peixinhos, eles vão entrar numa área que tem muita água-viva, ele vai encostando, ele, ai, ui, e aí vai tentando, e tem um peixinho e um macho e uma fêmea. A fêmea é atacada, ela chega até a desmaiar. Então, que aí mostra mesmo essa questão da urticância, para quem nunca teve experiência, nunca se queimou com a água-viva. Então, assim, quando os peixes passam por aqui, se tivesse só um filetezinho, teria menos risco desse peixe ser capturado. Como assim ser capturado? A água-viva, ela se defende com essa substância que queima, e alguns peixes, quando encostam, eles chegam a desmaiar. O que ela faz? Isso aqui é tipo uma rede que ela puxa e esse peixe sobe e vai ser alimento para elas. Então, a caravela é um exemplo de colônia. Eu tenho vários indivíduos da mesma espécie anatomicamente presos. Eles estão juntos, anatomicamente presos entre si, que vão facilitar a captura de alimento, vão inibir os predadores, porque se você tiver contato com uma água-viva pequenininha, você não vai ter medo dela. Mas se você visualiza uma caravela desse tamanho, seriam várias águas-vivas, você não vai chegar perto. E olha, tem até locais que eles proíbem o banho. No caso de período de uma grande reprodução delas. Eles vão dizer, mas proíbe o banho por quê? Porque isso aqui para dentro d'água pode atingir 10 metros. E muitos banhistas, quando mergulham, eles vão nadando, você está embaixo d'água, não visualiza. Tem muitos banhistas que quando passam por esse véu, eles têm choque. Eles têm queimaduras graves, podendo ocasionar reações muito graves. Em alguns casos, levar à morte. Então, por isso que é muito perigoso os locais que têm a caravela, que têm caravelas no período de reprodução. Bom, então nós estamos na intraespecífica. Agora nós vamos ver as interações negativas, desarmônica. Vemos aqui os hipopótamos na competição, eles estão em luta, eles estão em batalha. Que batalha é essa? Pode ser pelo território, pode ser por fêmea. As fêmeas também são objeto de batalha de hipopótamos. Eles brigam entre si para conseguir essa fêmea, ok? Então, o que seria a competição? A competição é quando o indivíduo batalha com o outro por algum elemento. Pode ser o local que eles vivem, que agora nós já sabemos que é o habitat. Pode ser pela reprodução, então eles podem estar brigando pela fêmea. Pode ser por outros motivos, não só essa questão, né? Porque o exemplo que nós temos aqui são os hipopótamos. Mas se eles estão numa luta, nós chamamos de competição. E por quê? Entra na categoria de desarmônica. Porque um vai ganhar. E aquele que ganhar leva o motivo da competição. Ou fica no habitat, dono daquele território, ou fica com a fêmea, e o outro perdeu. E nem sempre, quando ele perde, ele só sai machucado. Às vezes, a luta é um embate tão grande que o outro morre. Até para servir como se fosse exemplo para os outros, para que os outros nem tentem lutar com esse, que seria o dominante, esse organismo que seria o dominante. Nem sempre são machos. Fêmeas também lutam por machos dentro de uma espécie. Então, assim, eu vi casos de fêmeas que lutam até para ficar com os filhotes. Ela quer cuidar do filhote dela, ela quer cuidar do filhote da outra. Está no momento de maternidade maior, algumas macacas fazem isso. Elas querem ficar com o filhote dela, elas querem mandar no filhote da outra. Elas começam a brigar por essa intervenção, por ela ser a que vai ficar com os filhotes, a que vai dar ordem para o filhote, vai tomar conta do filhote. E aí a gente percebe mais uma situação de competição intraespecífica. E o canibalismo, não dá para perceber,
Mas esse louva-a-Deus está completo. Esse louva-a-Deus está sem cabeça. Então, esse louva-a-Deus está se alimentando desse. Então, o canibalismo é quando indivíduos da mesma espécie se alimentam do outro. Pode ser por vários motivos. Pode ter começado, olha o que é interessante, que às vezes uma relação permeia a outra. Olha que legal. Imagine que esse louva-a-Deus está competindo, olha outra relação ecológica aparecendo. Está competindo, entrou numa situação de competição. E nessa competição, ele matou e se alimentou. Aí eu já passo para a segunda relação que está acontecendo ali naquele momento, o canibalismo. Então, mais do que uma relação ecológica, pode acontecer. Naquele momento, eles podem estar travando 2 ou mais relações ecológicas. E aqui, eu já percebi que eu teria umas 2. Porque se esse se alimentou desse, com certeza eu tenho a resistência desse aqui. E talvez esse estava competindo com ele, estava tentando comer ele. Tem casos de fêmeas de aranhas que elas se alimentam do macho depois da reprodução. Então, ocorre o acasalamento. Teve o acasalamento, o macho conseguiu fornecer os espermatozoides para a fêmea. Ela foi lá, recolheu os espermatozoides, tudo bonitinho. Quando ela identificou que acabou o acasalamento, ela mata esse macho e ela se alimenta dele. E aí você vai dizer, puxa, mas esse macho, eles não acasalaram e tal. Mas as aranhas, de um modo geral, não são todas, mas de um modo geral, elas não identificam os indivíduos que são menores que ela. Mesmo os que sejam da mesma espécie. Elas não identificam como uma coisa positiva. Elas identificam como alimento. Essas aranhas, muitas vezes, comem o macho, a sua maioria come o macho, alguns não, alguns conseguem fugir, né? Mas se ele for um pouquinho meio mais lento, vai virar alimento. E, em alguns casos, os próprios filhotes dessas aranhas vão virar alimento. É menor, vira alimento. É da mesma espécie, então nós denominamos canibalismo. Ok. Então nós vimos o quê? Relações ecológicas intraespecíficas. Os indivíduos, ó, eu sempre estou vendo um igual ao outro. Um igual ao outro, um igual ao outro. Intraespecífica, dentro da mesma espécie. Mas existem as relações ecológicas interespecíficas, espécies diferentes. Ó, eu tenho um réptil e uma ave, eu tenho tipos de vegetais diferentes, eu tenho uma árvore, né, muito de grande porte, e essas plantinhas aqui, as orquídeas. Eu tenho aqui formigas e uns menorzinhos, que eu já vou explicar, que é o pulgão. E eu tenho a leoa e a hiena. Então, qual é a definição de relação ecológica interespecífica? Visualiza a lâmina, visualiza as imagens. São espécies diferentes. Ponto. Nesse caso, eu posso ter, de novo, aquela divisão. Harmônica e desarmônica. Quando é que ela vai ser harmônica? Quando vai ser positiva para pelo menos um dos organismos. Não precisa ser para os dois. Quando ela é desarmônica, quando ela vai ser negativa para um dos organismos. Geralmente, a desarmônica ela vai ser negativa para um, porque se for para os dois, pode prejudicar. É muito raro, não é impossível, nada é tão impossível assim, mas é muito raro relação ecológica desarmônica em que os dois saem prejudicados, porque se eles têm prejuízo, a tendência deles seria se afastar. Mas algumas vezes, mesmo os dois tendo prejuízo, aquilo garante a sobrevivência. Então acaba que eles se relacionam, ok? Então eu tenho aqui inquilinismo. O que é o inquilino? Biologia linda, porque no nosso cotidiano ela já se explica. O inquilino não é aquele indivíduo que mora na casa de alguém, ele pode vir a pagar por essa moradia com dinheiro, com serviços, alguma situação. Isso é o inquilino. Ele mora na casa de alguém, não mora na casa dele. Ah, mas eu conheço um inquilino que ele não mora na casa não, ele mora na padaria, porque ele trabalha lá. Enfim,
mas ele mora em alguma coisa que não é dele, ok? E aqui, no ecossistema, isso vai ocorrer também. Eu tenho a orquídea, que ela deveria estar onde? No solo, mas ela não está. Ela está morando nesse tronco de árvore. Por que que ela mora nesse tronco de árvore? Estranha essa situação, né? A orquídea morando no tronco da árvore. Por quê? Veja o porte dessa árvore, o tamanho dessa árvore. Imagina que essa orquídea estivesse lá no solo, perto dessa árvore. De novo, imagine que essa orquídea estivesse no solo, perto dessa árvore. Para realizar a fotossíntese, os vegetais precisam de água, sais minerais, gás carbônico e luz. A incidência luminosa. E se essa orquídea se desenvolvesse numa área que essa árvore fizesse sombra a maior parte do dia, seria muito difícil essa orquídea produzir seu próprio alimento, ou seja, realizar a fotossíntese. Então ela acaba se desenvolvendo no tronco, porque ela faz melhor a captação da luz. Então, inquilinismo é uma relação ecológica interespecífica, são espécies diferentes, e ela é harmônica. Por quê? Está prejudicando essa árvore? Não. Ela só está ali. Ela vai captar do ar água, sais minerais, porque no momento que chove vai se acumulando. Você vê que está numa curvinha aqui, ó. A água se acumula e aí vem com a própria ventania, partículas do solo, ela capta essa água, esses sais minerais, realiza o alimento dela. Não é um parasita. Não é um parasita, vamos ver parasitismo daqui a pouquinho. Aqui nós temos um inquilino, ela só vive ali e não prejudica essa outra árvore. A forésia, olha a situação desse atobá pardo e essa tartaruga. É até exótico, né? Nós estamos percebendo o quê? Que provavelmente eu tenho uma parte de terra aqui e uma parte de terra aqui. O que o atobá fez? Ah, eu vou voar nada, cansativo. Viu a tartaruguinha entrar na água, subiu nela, ó. Pegou carona na tartaruga. O nome da relação é forésia. Mas ele tá mais pra malandro, né? Mais pra... Tá, tô aqui, ninguém tá vendo, tal, a tartaruga não reclamou, mas tudo bem. Qual é a definição da forésia? Um ser vivo usa o outro para se locomover, apenas para se locomover. Deu algum prejuízo para essa tartaruga? Não. Assim, apesar que tem um aspecto que está um pouquinho pesado aqui para essa tartaruga. Mas, enfim, em termos de relação ecológica, deu prejuízo? Impediu que ela se alimentasse, impediu que ela atravessasse, impediu que ela encontrasse o macho ou a fêmea. As coisas importantes, que aí nós retomamos o quê? O conceito de nicho ecológico. Botou ela para fora do habitat dela? Não, só pegou a carona. Então, se pegou a carona, nós chamamos de forésia. É uma relação de espécies diferentes, é interespecífica, e ela é harmônica porque um foi beneficiado, mas o outro não foi prejudicado. Então, um pode ser beneficiado, mas o outro não pode ser prejudicado. Isso é o conceito de harmônica, ok? Escravagismo. Esse termo nos lembra o quê? Escravagismo. E é isso mesmo, por isso que eu digo que a biologia é muito legal de estudar, porque muitas palavras nos levam à compreensão, nos levam já à resposta. Você esbarra numa questão, escravagismo, lembrou escravagismo, é mais ou menos aí nesse raciocínio. Como assim escravagismo se assemelha a um escravo? Sim, porque é trabalho escravo. Como assim trabalho escravo? Os pulgões, que são esses menores aqui, ó, as pulgas são os menores, e as formigas, olha o porte da formiga, o tamanho da formiga, olha o tamanho da pulguinha. O que acontece? Essas pulgas, denominadas pulgões, porque elas são maiores, são pulgas maiores, se alimentam da seiva da planta. Aí então ela chega ali, pega um pouquinho, suga um pouquinho, pronto. Suficiente para a alimentação dela, ela vai embora. A formiga não tem a capacidade, não tem a peça bucal adequada, não tem essa capacidade de sugar essa seiva. O que a formiga faz? Ela fica ali, é muito interessante, ela fica ali impedindo que a pulga vá embora. A pulga foi ali, sugou a seiva, aí vem a formiga e fica assim, ó.
É assim mesmo, impedindo. É muito esquisito. Então elas ficam aqui o quê? Escravizando esses pulmões. Porque eles não têm para onde sair, eles também não entendem, eles acabam o quê? Sugando mais seiva, porque se eles foram ali foi para isso. Então eles acabam sugando mais seiva. Passa pelo corpo deles, mas aí a quantidade de seiva é muito grande. É tão grande que passa por dentro do organismo dele e é eliminado. Essa eliminação ocorre pelo ânus. E aí o que a formiga faz? Vai lá e suga o ânus desse pulgão. Quando ela suga, ela está sugando a seiva, que é rica em carboidratos, que são açúcares, é extremamente calórico, é interessante para essa formiga. A formiga precisa de nutrientes como nós precisamos e outras espécies. Então, esclavagismo é quando uma espécie usa o trabalho da outra. Ah, mas como é estranho, assim, não tem outro exemplo? Tem. Tem algumas aves que elas fazem o seguinte. Elas chegam, elas estão no momento de postura dos ovos, vão pôr ovos. Ela chega num ninho que já tem ovos. Mas quem estava chocando, aquela ave que estava chocando, saiu. No mínimo foi caçar ou foi afugentar algum predador. Ela saiu do ninho e deixou os ovos ali. Percebeu que os ovos estavam seguros, deixou ali. Essa ave que está chegando ao ninho, que está quase no momento de postura de ovos, ela põe o ovo nesse ninho. Então ela põe ali 2, 3 ovos e vai embora. A ave que chega não percebe. Então ela fica chocando os ovos dela e os ovos da outra ave que veio. Quando esses ovos eclodem, quando os filhotinhos saem, quando quebra a casca desses ovos, essa ave vai buscar alimento para os filhotes dela e para os filhotes da outra. Isso não é trabalho escravo? É, mas a ave ela não identificou que tinha outros de outra espécie ali. Para ela é tudo filhote e ela está naquele momento que tem que cuidar dos filhotes. Então aves que põem ovos em ninhos de outras aves, para que essas outras aves cuidem, alimentem, isso também é um tipo de esclavagismo, é um exemplo de esclavagismo, ok? Competição. No caso da leoa, o que nós estamos visualizando? Ela predou, ela é uma predadora, né? E já vamos ver já a questão do predatismo, mas enfim, ela matou um ser vivo. Ela está se alimentando. No momento em que ela está se alimentando, vem quem? A hiena. A hiena não quer esperar a leoa se alimentar, porque quanto mais tempo a leoa estiver se alimentando, menos alimento vai sobrar para a hiena. Então o que a hiena faz? Ela foi lá e matou? Não. Ela deixa o outro matar. O que é mais forte, ela deixa. Quando o outro matou, ela fica em volta ali, tentando chegar. Aí, nesse caso aqui, ó, a leoa, você vê que ela está em posição de agredir a hiena, porque a hiena não chega. Mas vai chegar um momento que essa leoa, ela não quer mais comida. Ela não acha mais necessário comer. Quando ela for embora, a hiena vem. Mas claro que a hiena fez o quê? Tá ali naquele momento, tentando já afugentar a leoa o quanto antes. Então ela está competindo. Ela não caçou, mas ela está competindo pelo alimento que a outra caçou. Então, fechamos esse bloco e já retornamos.